Se eu te dissesse que existe um mundo onde crianças de 10 anos podem sair de casa, viajar por continentes inteiros, fazer amizade com criaturas mágicas e lutar para se tornarem os melhores de todos, você acreditaria? Pois é, esse mundo existe e se chama Pokémon. E hoje vamos mergulhar fundo na história desse anime que marcou gerações e continua conquistando corações até hoje. Tudo começou em 1997, no Japão. Um ano depois do sucesso estrondoso dos jogos Pokémon Red e Green para o Game Boy, a febre estava apenas começando. A ideia era simples e genial: expandir o universo dos jogos para a televisão. E assim nasceu a jornada de Ash Ketchum, ou Satoshi, como é conhecido no Japão, um garoto cheio de energia da pequena cidade de Pallet. O sonho dele, se tornar um mestre Pokémon, o maior treinador de todos. No dia em que ele finalmente completa 10 anos e pode pegar seu primeiro Pokémon, um pequeno imprevisto acontece. Ash dorme demais e chega atrasado no laboratório do Professor Carvalho. Todos os Pokémon iniciais, Bulbasaur, Charmander e Squirtle, já foram escolhidos por outros treinadores. Resta apenas uma opção: um pequeno Pokémon elétrico, teimoso e que se recusa a entrar em sua Pokébola. O nome dele: Pikachu. A relação dos dois não começa nada bem. Pikachu dá choques em Ash, se recusa a obedecer e parece não gostar nem um pouco do seu novo treinador. Mas tudo muda no momento de perigo. Atacados por um bando de Spearow selvagens, Ash se coloca na frente de Pikachu para protegê-lo. Vendo esse ato de coragem e sacrifício, Pikachu libera um choque do trovão massivo que salva os dois. Nesse momento, uma amizade inabalável nasce. Uma amizade que se tornaria o coração de toda a série. Logo no início da jornada, Ash conhece seus primeiros companheiros de viagem. Misty, a líder de ginásio de Cerulean City, que começa a seguir Ash para cobrar uma bicicleta que ele destruiu acidentalmente. E Brock, o líder de ginásio de Putter City, um cozinheiro de mão cheia e um eterno apaixonado que sonha em se tornar um criador de Pokémon. Juntos, o trio embarca numa aventura pela região de Kanto. O objetivo de Ash é claro: coletar 8 insígnias de ginásio para poder competir na Liga Pokémon. Um grande torneio que reúne os melhores treinadores da região. Cada ginásio apresenta um desafio diferente, testando não só a força dos seus Pokémon, mas também a estratégia e o coração de Ash como treinador. Ele aprende que força bruta nem sempre é a resposta, e que a conexão com seus Pokémon é a chave para a vitória. Ao longo do caminho, Ash captura e treina vários Pokémon icônicos, como o trio inicial de Kanto, Bulbasaur, Charmander e Squirtle. A história de Charmander é especialmente emocionante. Abandonado por seu antigo treinador por ser considerado fraco, Charmander quase perde a vida na chuva. Ash, Brock e Misty o resgatam e ele se junta à equipe, provando ser um Pokémon incrivelmente leal e forte. Sua evolução para Charmeleon, depois para o poderoso Charizard, também traz novos desafios, já que Charizard se torna rebelde e para de obedecer a Ash por um bom tempo, testando a paciência e a habilidade do nosso herói. Mas nem tudo são flores na jornada de Ash. Em cada esquina, eles encontram a equipe Rocket, um trio de vilões atrapalhados. Mas persistentes, formado por Jesse, Jamis e o Falantime. O objetivo principal deles é um só: roubar o Pikachu de Ash, que eles acreditam ser um Pokémon especialmente raro e poderoso. Apesar de seus planos mirabolantes, máquinas malucas e disfarces ridículos, eles sempre acabam decolando de novo no final de cada episódio, com uma explosão e um brilho no céu. A equipe Rocket, com seu lema icônico e sua persistência cômica, se tornou tão amada quanto os próprios heróis. Após a Liga de Kanto, onde Ash fica entre os 16 melhores, a jornada continua. O anime se expande para novas regiões, seguindo os lançamentos dos jogos. Ash viaja para as ilhas Laranja Johto, Rone, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola e, mais recentemente, Galar e o mundo todo na série Jornadas. A cada nova região, a fórmula se renova. Os companheiros de viagem de Ash mudam, trazendo novas dinâmicas e personalidades. Personagens como Tracy May, Max, Dawn, Iris, Celine, Serena, Clement, Bonnie Kaio, Lily, Lana, Mallow, Sophocles, Go e Chloe se juntaram a Ash em diferentes momentos, cada um com seus próprios sonhos e objetivos. May e Dawn queriam ser coordenadoras Pokémon, competindo em concursos de beleza e performance. Serena tinha uma paixão clara por Ash e buscava seu caminho como performer Pokémon. Go, o companheiro mais recente, tem o sonho ambicioso de capturar todos os Pokémon, incluindo o mítico Mew. Essas mudanças mantiveram a série fresca e interessante por mais de 25 anos. E claro, a cada nova região surgem centenas de novos Pokémon para Ash e seus amigos encontrarem, batalharem e fazerem amizade. O lema "temos que pegar" nunca foi tão real.
com o número de Pokémon ultrapassando os 1000. Um dos aspectos mais cativantes de Pokémon é o desenvolvimento de Ash como treinador. No início, ele era impulsivo e inexperiente e dependia muito da sorte. Com o tempo, ele amadurece. Aprende a pensar estrategicamente, a entender as emoções de seus Pokémon e a criar táticas de batalha únicas e criativas, como o famoso giro contra escudo que ele desenvolveu e ensinou. Apesar de muitas derrotas em ligas, e os fãs sabem bem como foi frustrante ver ele perder na final da Liga de Kalos, Ash nunca desiste de seu sonho. Sua resiliência, otimismo e amor incondicional por seus Pokémon são a essência do personagem, e essa persistência finalmente valeu a pena. Em Alola, após 22 anos de jornada, Ash finalmente se tornou campeão de uma Liga Pokémon, um momento que emocionou fãs do mundo todo. Mas a consagração definitiva veio depois. Na série Jornadas Pokémon, Ash participa do Campeonato da Coroação Mundial, um torneio que reúne os treinadores mais fortes de todas as regiões, incluindo campeões de elite da liga. Batalha após batalha, Ash sobe no ranking enfrentando velhos rivais e novos desafios. E na grande final ele enfrenta Lian, o campeão invicto de Galar, considerado o monarca, o treinador mais forte do mundo. A batalha final é simplesmente épica. Uma luta de 6 contra 6 com tudo em jogo. No final, resta apenas Pikachu contra o Charizard de Lian, em um confronto de tirar o fôlego, que reuniu o apoio de todos os Pokémon que Ash já teve. Pikachu consegue a vitória. Ash Ketchum, o garoto de Pallet Town, finalmente alcança seu sonho. Ele se torna o treinador mais forte do mundo, um verdadeiro mestre Pokémon. Após essa conquista monumental, a série deu um passo corajoso. Ao jornada de Ash e Pikachu como protagonistas, Shigu e Ofim. Uma nova série chamada Horizontes Pokémon foi iniciada, com novos protagonistas Lico e Roy, explorando a região de Palaudea e o resto do mundo Pokémon de uma maneira totalmente nova. Mas o legado de Ash e Pikachu é eterno. Por mais de 1.200 episódios e mais de 20 filmes, eles nos ensinaram sobre amizade, perseverança, coragem e a importância de nunca desistir dos nossos sonhos. Pokémon não é apenas sobre batalhas e captura de monstros. É sobre a jornada, sobre as amizades que fazemos pelo caminho, sobre aprender com nossos erros e celebrar nossas vitórias. É sobre o laço especial entre um treinador e seu Pokémon. Seja você um fã da primeira geração que cresceu assistindo Ash Encanto, ou alguém que descobriu esse universo incrível recentemente, uma coisa é certa: a magia de Pokémon continua mais viva do que nunca. É um convite para explorar, sonhar e acreditar que, com amigos ao nosso lado e um sonho no coração, podemos ser os melhores, como ninguém nunca foi. Obrigado por me acompanhar nessa viagem pela história do anime Pokémon. Qual é a sua temporada ou momento favorito da jornada de Ash? Hoje, vamos mergulhar fundo na história de um dos Pokémon mais icônicos e amados de todos os tempos. Estamos falando do número 1 da Pokédex de Kanto, o adorável e resiliente Bulbasaur. Vamos explorar sua jornada desde uma pequena semente até se tornar uma força da natureza. Então, preparem-se, porque a aventura começa agora. Bulbasaur, o Pokémon Semente. Quem não se lembra da difícil escolha no laboratório do Professor Carvalho? Bulbasaur, com sua personalidade calma e leal, sempre foi uma escolha fantástica. Ele é um Pokémon do tipo grama e veneno, uma combinação que o torna único desde o início. A característica mais marcante de Bulbasaur é, claro, o bulbo misterioso que ele carrega nas costas desde o nascimento. Esse bulbo não é apenas um adorno, é uma parte vital de sua existência. A relação entre Bulbasaur e sua semente é simbiótica. A semente absorve a luz do sol, realizando a fotossíntese, que fornece a energia necessária para Bulbasaur crescer forte e saudável. Em troca, Bulbasaur protege a semente e a leva para locais ensolarados. É uma parceria perfeita. Nos jogos, um Bulbasaur bem treinado pode ser um verdadeiro trunfo. Ele aprende movimentos como o chicote de vinha bem cedo, o que é ótimo contra os primeiros líderes de ginásio, como Brock e a Misty. Sua combinação de tipos lhe dá resistência contra movimentos de água, elétrico, fada, luta e, claro, grama. A Pokédex nos conta que, à medida que Bulbasaur envelhece, o bulbo em suas costas também cresce. Ele pode passar dias absorvendo os raios solares para se fortalecer. É por isso que você frequentemente vê Bulbasaur tirando uma soneca sob o sol. Ele não está sendo preguiçoso, está se carregando de energia. No anime, o Bulbasaur de Ash se destacou por sua teimosia e lealdade, recusando-se a evoluir em um episódio memorável para provar sua força do seu próprio jeito. Isso nos mostra o quão determinado e cheio de personalidade esse Pokémon pode ser. Mas toda jornada tem seu próximo passo. E para Bulbasaur, esse passo é a evolução. Quando ele armazena energia suficiente e atinge o nível 16, a mágica acontece. O pequeno e fofo Bulbasaur começa a brilhar, e o bulbo em suas costas se abre um pouco mais, revelando uma flor em botão. Ele se transforma em Ivysaur. O nome Ivysaur vem de Ivy,
que significa era, e saur, de dinossauro, refletindo sua aparência e tipo, agora ele é um pouco maior, um pouco mais forte e sua postura é mais confiante. Ivysaur, ainda do tipo grama e veneno, carrega um fardo maior. O botão de flor em suas costas é mais pesado, o que fortalece suas pernas e sua postura. Assim como o Bulbasaur, o Ivysaur depende da luz solar para nutrir da flor. A Pokédex menciona que o aroma que emana do botão de flor se torna mais doce e forte à medida que a evolução final se aproxima. Dizem que, quando a flor está prestes a desabrochar, ela libera uma fragrância tão agradável que atrai outros Pokémon e até mesmo pessoas. Ivysaur passa mais tempo sob a luz do sol do que Bulbasaur preparando-se para o grande finale. Ele está em uma fase de transição. Um adolescente Pokémon se preparando para a idade adulta. Sua força aumenta consideravelmente e ele ganha acesso a movimentos mais poderosos, como a folha navalha e a bomba de semente, tornando-se um adversário formidável em batalhas. A jornada de Ivysaur atinge seu clímax no nível 32. A energia solar acumulada, a nutrição da Terra e a experiência de inúmeras batalhas finalmente fazem o botão desabrochar por completo. Em um clarão de luz, Ivysaur evolui para sua forma final e majestosa, Venusaur. A transformação é impressionante. Venusaur é um Pokémon grande e imponente, um verdadeiro gigante gentil. A pequena semente que um dia esteve nas costas de Bulbasaur agora é uma flor tropical enorme e vibrante. Venusaur, mantendo os tipos grama e veneno, é uma potência. A flor em suas costas não é apenas para exibição. Ela continua a absorver a luz do sol, mas de forma muito mais eficiente. Venusaur pode converter essa luz solar em energia pura, que ele pode usar para disparar ataques devastadores, como o famoso raio solar. Após um dia ensolarado, Venusaur fica ainda mais vigoroso e ativo. A Pokédex diz que a fragrância da flor de Venusaur pode acalmar as emoções das pessoas e atrair outros Pokémon. Ele se torna um pilar da natureza, e dizem que sua presença pode revitalizar plantas e flores ao seu redor. A flor também muda de cor com a nutrição e a quantidade de luz solar que recebe, tornando cada Venusaur único. E não vamos esquecer de suas formas Gigantamax e Mega Evolução. Mega Venusaur ganha a habilidade Tick Fat, que lhe dá resistência a movimentos de fogo e gelo, cobrindo duas de suas principais fraquezas. Sua aparência também muda, com uma flor ainda maior e vinhas mais grossas crescendo em suas costas e testa. Já o Venusaur Gigantamax se torna uma montanha de poder floral. Sua flor cresce a proporções gigantescas, com pétalas tão grossas que podem desviar a maioria dos ataques. Suas vinhas se tornam armas poderosas, capazes de esmagar edifícios. Seu movimento Gmax, o Gmax Vine Lash, causa dano contínuo por 4 turnos a qualquer Pokémon que não seja do tipo grama. É um espetáculo de se ver. A linha evolutiva de Bulbasaur é uma das mais belas representações de crescimento e desenvolvimento no mundo Pokémon. Começa com uma pequena semente cheia de potencial, cresce para um botão promissor e floresce em uma força majestosa da natureza. Cada estágio tem seu próprio charme e propósito, mostrando uma jornada de paciência, nutrição e poder. Desde o leal Bulbasaur, passando pelo determinado Ivysaur, até o poderoso e sereno Venusaur, essa família de Pokémon nos ensina que, com cuidado e tempo, até a menor das sementes pode se tornar algo grandioso. E aí, qual é o seu estágio favorito da linha evolutiva do Bulbasaur? Você prefere o charme do pequeno Bulbasaur, a fase de transição do Ivysaur ou o poder do Venusaur? Preparem-se para sentir o calor, porque vamos mergulhar na história do Charmander e suas incríveis evoluções. Quem aí não se lembra da difícil decisão no laboratório do Professor Carvalho? Bulbasaur, Squirtle, Uyush. Para muitos de nós, a escolha foi óbvia. Aquele pequeno lagarto laranja com uma chama na ponta da cauda conquistou nossos corações desde o primeiro momento. Mas o que torna o Charmander tão especial? Bem, vamos começar pelo básico. Charmander é um Pokémon do tipo fogo, introduzido lá na primeira geração, nos jogos Red e Blue. O nome dele é uma junção bem legal de char, que significa carbonizar em inglês, e salamander. E essa chama na sua cauda não é só um enfeite, não! Ela é literalmente a força vital do Charmander. A intensidade da chama indica a saúde e o humor dele. Se a chama está forte e brilhante, ele está feliz e saudável. Se ela fica fraquinha, quase se apagando, é sinal de que ele está em perigo. Por isso, cuidar de um Charmander é uma grande responsabilidade. No anime, a gente teve um dos arcos mais emocionantes envolvendo o Charmander do Ash. Lembram daquele episódio de cortar o coração? O Charmander foi abandonado por seu treinador original, um cara chamado Damian, que o deixou para trás numa rocha durante uma chuva, dizendo que ele era fraco demais. Que crueldade! O coitado do Charmander ficou lá, protegendo sua pequena chama da chuva, esperando por um treinador que nunca ia voltar. Foi o Ash, junto com o Brock e a Misty,
que o encontrou quase sem vida e o salvou. Esse episódio mostrou a lealdade e a força de vontade do Charmander, e foi ali que ele se juntou à equipe do Ash, começando uma nova e incrível jornada. Com o Ash, o Charmander provou seu valor em várias batalhas. Ele era determinado, corajoso e, acima de tudo, leal ao treinador que o salvou. E como todo bom Pokémon, com experiência e muito treino, chega a hora de evoluir. E é aqui que a história começa a esquentar de verdade. Ao atingir o nível 16 nos jogos, o Charmander evolui para Charmeleon. E essa evolução traz uma mudança drástica não só na aparência, mas também na personalidade. O Charmeleon é maior, mais forte e com uma atitude bem mais, digamos, rebelde. Ele se torna mais competitivo, agressivo e teimoso. Aquele bichinho dócil e amigável dá lugar a um adolescente cheio de marra. A chama em sua cauda também fica mais intensa, refletindo seu poder crescente. No anime, essa mudança de personalidade foi um grande desafio para o Ash. Depois de evoluir para proteger o Ash de um bando de executos furiosos, o Charmeleon simplesmente parou de obedecê-lo. Ele se achava forte demais e considerava as ordens do Ash um insulto à sua capacidade. Ele só lutava quando queria, contra adversários que ele considerava dignos. Isso causou muitos problemas para o Ash, incluindo uma derrota humilhante na Liga Pokémon de Kanto. Quando o Charizard, sim, ele já tinha evoluído de novo, decidiu tirar uma soneca no meio da batalha. Foi frustrante, mas faz parte do processo de crescimento, tanto para o Pokémon quanto para o treinador. Essa fase rebelde do Charmeleon é super interessante porque mostra que os Pokémon não são apenas ferramentas de batalha. Eles têm sentimentos, personalidades e passam por fases, assim como nós. É uma metáfora para a adolescência, aquela fase em que a gente quer provar nosso valor e às vezes acaba batendo de frente com a autoridade, mas a jornada não para por aí. O clímax da evolução dessa linha chega no nível 36, quando o Charmeleon se transforma no majestoso e temível Charizard. E aí, meus amigos, a coisa fica séria. Charizard é um dos Pokémon mais populares e poderosos que existem. Ele ganha a asa azul que lhe confere o tipo secundário voador, e sua aparência se torna a de um dragão imponente e feroz. A chama em sua cauda agora queima com uma intensidade absurda, e dizem que seu sopro de fogo é capaz de derreter rochas. Ele é extremamente orgulhoso e busca constantemente por oponentes fortes para testar seus limites. Um Charizard não cospe fogo em um inimigo mais fraco, a menos que seja provocado. É uma questão de honra. No anime, a evolução de Charmeleon para Charizard também foi um momento épico. Para salvar o Ash de um Aerodactyl pré-histórico que o havia sequestrado, o Charmeleon superou seus limites e evoluiu. Mas a rebeldia continuou, e piorou. O Charizard era ainda mais desobediente e só se importava em provar que era o mais forte. O ponto de virada na relação entre Ash e Charizard aconteceu no Arquipélago Laranja. Numa batalha contra um Poliwrath, o Charizard foi completamente derrotado e acabou congelado. Ele ficou à beira da morte e foi o Ash que passou a noite inteira ao seu lado, fazendo uma fogueira e esfregando seu corpo para Queklo e salvar sua vida, assim como fez quando ele era um Charmander abandonado. Esse ato de dedicação e amor incondicional finalmente fez o Charizard perceber o quanto o Ash se importava com ele. A partir daquele momento, o elo de confiança e respeito entre eles foi restabelecido, e o Charizard se tornou um dos Pokémon mais leais e poderosos da equipe do Ash. Juntos, eles tiveram batalhas inesquecíveis, como a vitória contra o Blastoise do Gary na Liga Johto e a luta épica contra o Articuno na Batalha da Fronteira. Cada uma dessas batalhas mostrava o poder incrível e o coração gigante do Charizard. E não podemos esquecer das Mega Evoluções. Em Pokémon X e Y, o Charizard ganhou não uma, mas duas formas de Mega Evolução, algo único para um Pokémon inicial. O Mega Charizard. E mantém os tipos Fogo e Voador, mas ganha um aumento absurdo em seu ataque especial. E a habilidade Drought, que intensifica o poder dos seus ataques de fogo ao invocar um sol forte no campo de batalha. Sua aparência fica mais aerodinâmica, com asas maiores e chifres mais pontudos. Já o Mega Charizard X é a realização do sonho de muitos fãs. Ao Mega evoluir para essa forma, ele finalmente ganha o tipo dragão, tornando-se fogo e dragão. Sua aparência muda drasticamente. Sua pele fica preta, e as chamas em sua boca e cauda se tornam azuis, indicando um calor ainda mais intenso. Sua habilidade, Tough Claws, aumenta o poder de seus ataques de contato físico. Essa forma é simplesmente brutal e uma das favoritas dos fãs até hoje. E a popularidade não para por aí. Na geração de Galar, em Pokémon Sword and Shield, o Charizard ganhou uma forma Gigantamax. Nessa forma ele se torna gigantesco e seu corpo inteiro é envolvido por chamas que formam asas de fogo. Seu ataque especial, G-Max Wildfire,
causa um dano contínuo em todos os Pokémon que não são do tipo fogo por vários turnos. O campeão de Galarian tem um Charizard Gigantamax como seu parceiro principal, o que só reforça o status lendário desse Pokémon. Desde um pequeno lagarto abandonado até um dragão colossal com múltiplas formas poderosas. A jornada de Charmander, Charmeleon e Charizard é uma das mais completas e emocionantes do universo Pokémon. É uma história sobre superação, crescimento, amizade e a importância de nunca desistir. Nem do seu Pokémon, nem dos seus sonhos. É por isso que, mesmo depois de tantos anos e tantas gerações, o Charizard continua sendo um símbolo de poder e um dos Pokémon mais queridos por todos nós. E aí, qual é a sua evolução favorita do Charmander? Você prefere o Mega Charizard X ou Y? Ou talvez a forma Gigantamax? Preparem-se para uma onda de nostalgia, porque vamos contar a história completa do Squirtle e suas incríveis evoluções. Quem aí não se lembra da difícil decisão em Pokémon Red e Blue? Bulbasaur, Charmander, Se você, assim como eu, já escolheu o pequeno tartaruga de água, então esse vídeo é para você. Para começar, vamos falar do número 7 da Pokédex Nacional, Squirtle, o Pokémon Tartarugunha. Esse carinha é um Pokémon do tipo água puro, conhecido por sua concha super resistente. E não é só para defesa. Não, a forma arredondada da concha e os sulcos em sua superfície ajudam a diminuir a resistência na água, permitindo que ele nade em altas velocidades. Quando ele nasce, sua concha é bem macia, mas ela endurece rapidamente e se torna super resiliente. Uma curiosidade bem legal é que, ao se sentir ameaçado, o Squirtle se esconde dentro do casco e esguicha a água com uma força impressionante pela boca. Ele pode mirar com precisão e acertar seus alvos a uma boa distância. É pequeno, mas muito valente. E quem não se lembra do Esquadrão Squirtle do anime? Aquele grupo de óculos escuros liderado pelo Squirtle de Ash, mostrando que por trás da carinha fofa existe um líder nato e um amigo leal. Ele é a prova de que tamanho não é documento. Mas a jornada de um Squirtle não para por aí. Com bastante treino e experiência, por volta do nível 16, a mágica da evolução acontece. O Squirtle começa a brilhar e se transforma em Wartortle, o Pokémon Tartaruga. Agora, ele tá maior, mais robusto e com uma atitude um pouco mais séria. Uma das mudanças mais notáveis são as orelhas felpudas e a cauda longa e peluda, que se tornam um símbolo de longevidade e sorte. Dizem que um Wartortle pode viver até 10.000 anos. Essa cauda também serve como um depósito de ar, ajudando-o a ficar mais tempo debaixo d'água durante mergulhos profundos em busca de presas. Ele é um nadador ainda mais habilidoso que o Squirtle e, durante a batalha, usa suas orelhas para manter o equilíbrio enquanto nada. A concha do Wartortle também tem alguns arranhões, que não são sinal de fraqueza, mas sim de experiência em batalha. Cada arranhão conta uma história de um confronto vencido. Ele é o típico adolescente rebelde do mundo Pokémon. Mais forte, mais confiante e pronto para mostrar seu valor. E quando você acha que ele não pode ficar mais legal, a evolução final chega para abalar as estruturas. Ao atingir o nível 36, o Wartortle evolui para o poderoso Blastoise e o Paquemon Marisco. E que transformação! O Blastoise é uma verdadeira fortaleza ambulante. Ele é grande, imponente e carrega nas costas 2 canhões de água de alta pressão. Esses canhões não são só enfeite. Não, eles podem disparar jatos de água com força suficiente para perfurar aço. A precisão desses jatos é impressionante, permitindo que ele acerte alvos pequenos a mais de 50 metros de distância. O peso do seu corpo o torna super estável, permitindo que ele aguente o recuo dos seus próprios disparos. Ele é a definição de um tanque de guerra. Além de ser uma potência ofensiva, sua concha gigante oferece uma defesa quase impenetrável. Ele pode simplesmente se encolher dentro dela para resistir à maioria dos ataques. Mas a evolução não para por aí. Com o poder dos laços entre treinador e Pokémon, e uma Keystone, o Blastoise pode Mega evoluir para Mega Blastoise. Aí a coisa fica séria de verdade. Mega Blastoise ganha um canhão gigantesco nas costas, substituindo os 2 menores e 2 canhões menores em seus braços. Sua habilidade Mega Launcher aumenta o poder de movimentos baseados em pulsos e auras, como o Water Pulse e o Dark Pulse, tornando uma ameaça ainda maior no campo de batalha. O poder de fogo de Mega Blastoise é tão absurdo que seu canhão principal tem um alcance de mais de 10 km. É uma força da natureza, uma combinação perfeita de poder de fogo, defesa e determinação. Desde o pequeno e corajoso Squirtle, passando pelo experiente Wartortle, até chegar ao imponente Blastoise e sua forma Mega, essa linha evolutiva é uma das mais icônicas e queridas do mundo Pokémon. Ela nos mostra uma jornada de crescimento, onde a persistência e a coragem transformam um pequeno iniciante em uma lenda. Cada estágio tem seu próprio charme e suas próprias habilidades,
conquistando o coração de treinadores por gerações. E aí, qual é a sua fase preferida? Você é mais do time da fofura do Squirtle, da atitude do Artotle ou do poder bruto do Blastoise? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber. Se você curtiu essa viagem pela história do Squirtle, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!